E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso. No processo de operação de longo prazo de um carro de passeio, começam a ocorrer vários ruídos, indicando desgaste de qualquer elemento do trem de rodagem. Os motoristas com muitos anos de experiência geralmente determinam a peça desgastada pelo som, e o diagnóstico dos mestres das estações de serviço confirma essas suposições. Se há tempo de reconhecer que o rolamento do cubo está zumbindo, será possível trocar a peça sobressalente sem consequências críticas. Sobre as causas do desgaste. A vida útil dos rolamentos de cubo depende de muitos fatores e está dentro de uma ampla faixa, de 50 a 150 mil quilômetros, dependendo da marca do carro. Como regra geral, as peças de fábrica funcionam por muito mais tempo do que as peças substituídas e que sobrevivem de 80 a 150 mil quilômetros. O desgaste natural dos elementos comprados em uma loja de automóveis ocorre após 50 a 70 mil quilômetros, excluindo as peças originais. As peças instaladas no eixo traseiro do carro duram mais do que as dianteiras. O rolamento do cubo se desgasta e faz barulho pelos seguintes motivos: graxa insuficiente na gaiola ou graxa excessiva, causando danos não menores: entrada de poeira, sujeira e umidade no mecanismo devido a vedacões de óleo danificadas e tampas plásticas protetoras. Contra a poeira, exposição dos roletes a produtos de desgaste, como partículas e aparas de metal, vazamento de lubrificante de baixa qualidade ou inadequado da gaiola devido ao calor. Observação: se um rolamento defeituoso ou um rolamento falso tiver sido instalado durante a substituição, o ruído poderá aparecer depois de 5 a 20 mil quilômetros. Os processos de desgaste da peça são significativamente acelerados em condições operacionais severas, condução constante com carga máxima em estradas irregulares. A maior parte da quilometragem do carro e percorrida em altas velocidades. Operação do carro em estradas não pavimentadas, sob forte geada e calor. Problemas com os mecanismos de freio, que estão constantemente quentes e transferem um pouco de calor para os rolamentos, aumentando sua temperatura de operação. Os ângulos de cambagem das rodas dianteiras não são ajustados. Cone bearing units often fail as a result of getting the hub nut, which regulates the thermal clearance between the rollers and the outer cage. Loosening the nut has a similar result: there is backlash in the mechanism and the rollers break down much faster. Bearing is manifested earlier than it should be, when the owner of the car is too fond of tuning, put this and tires off large sizes with a descent ou triage. In fact, the weight of the wheels increases and the center of gravity changes, there is a redistribution of loads and the part makes noise after a couple of tens of thousands of kilometers. In such cases, it is worth thinking about installing a reinforced version of the bearing. Diagnostics of bearing units. It is important to catch the first symptoms of element wearing time. This will give you a small margin of mileage before replacement. Determining how the bearing is kit simple. Remember the sound of accelerating electric train or subway train and compare it with the noise of the car's running gear. Note: do not confuse the rumble of overhub mechanisms with the howling of the transmission units, gearbox and rear axle reducer. The sounds are very similar, but the transmission woes in certain modes, underload, acceleration, or vice versa, after releasing the accelerator pedal. The hub bearing is noise all the time. No primeiro estágio de desgaste, o zumbido dos mecanismos do rolamento aparece a uma velocidade de 40 a 50 km por hora e aumenta durante a aceleração da máquina. Posteriormente, sons de estalos e batidas são adicionados ao zumbido, indicando a destruição parcial da gaiola e a queda dos roletes. No último estágio, a peça se despedaca, a roda emperra ou gira na estrada, o que é muito perigoso para os passageiros e pedestres próximos.
Como descobrir onde está localizada uma roda com um rolamento que não está funcionando? Primeiro, preste atenção se o som está vindo do eixo dianteiro ou traseiro. Em caso de dúvida, verifique se o ruído muda em uma curva fechada. Uma parte ruim do cubo dianteiro produzirá mais ruído. Depois de excluir duas rodas que podem ser reparadas, prossiga com o diagnóstico dos cubos restantes. Alternativamente, levante cada lado do carro com um macaco, pendure as rodas e tente bombeá-las manualmente ao longo do eixo de rotação. No plano vertical e horizontal. A parte desgastada indicará um aumento da folga, pequena e aceitável. Para descartar a oscilação da roda devido a pinos esféricos quebrados, peça a um ajudante para pressionar o pedal do freio no momento da inspeção. Se a folga desaparecer, o rolamento é definitivamente o culpado. Gire a roda suspensa rapidamente. Se for ouvido um ruído de batida ou se a rotação exigir algum esforço, o problema está na unidade de rolamento. A gaiola e os roletes estão desgastados, causando vibrações que podem ser sentidas ao tocar o cubo enquanto a roda está girando. E muito difícil determinar de ouvido qual rolamento está finalmente desgastado, quando duas peças localizadas em eixos diferentes falham ao mesmo tempo. O zumbido vem de ambos os lados e não é possível localizar a falha. Há duas maneiras de esclarecer a localização: desligue e verifique todas as rodas uma a uma ou use um elevador de oficina. Um mecanismo de rolamento com defeito sempre aquece mais intensamente do que os outros. Se você ouvir um zumbido enquanto dirige, pare e sinta as tampas das porcas do cubo e compare a temperatura. Infelizmente, esse método não é aplicável se as calotas decorativas estiverem instaladas. Ao removê-las, as peças de metal esfriarão. O que fazer com um rolamento com zumbido? A primeira pergunta que surge após a detecção de um defeito e, se possível, continuar dirigindo. Várias circunstâncias forçam os motoristas a adiar os reparos: uma viagem urgente, falta de tempo livre para substituição e uma banal falta de dinheiro. Algumas pessoas esperam pelos avós russos e continuam a operar a máquina até o último grau de desgaste. A falha final do rolamento de qualquer uma das rodas dianteiras é perigosa, antes de tudo, para os passageiros do carro. Se a gaiola se desfizer, haverá uma enorme folga no cubo, a roda começará a balançar e o carro perderá o controle. É difícil prever como isso terminar em uma viagem em alta velocidade. A destruição da unidade de rolamento traseiro não é tão crítica, o mau funcionamento simplesmente mobilizar o carro. Essas falhas geralmente levam ao desprendimento da roda dianteira ou traseira, que se move ainda mais por inércia. Há muitos vídeos na internet que mostram onde o carro arrancado rola, contra o trafego em sentido contrário, pedestres e assim por diante. Se ficar ileso em um acidente, o proprietário da roda pode causar danos e ferimentos às pessoas ao seu redor. O que deve ser feito quando o rolamento está zumbindo? Faça um diagnóstico por conta própria sem demora. Descubra exatamente em que lado está localizada a peça com problema. É altamente recomendável que o rolamento do cubo dianteiro, que emite um ruído característico, seja substituído imediatamente. Se for necessário dirigir até a oficina depois que uma falha for detectada, dirija devagar e com cuidado. Pare periodicamente para verificar o grau de aquecimento do cubo e deixe-o esfriar. Um mecanismo traseiro com defeito também não deve ser adiado. Reserve um tempo para substituir a peça e, se necessário, busque fundos ou estacione o carro até que o reparo seja feito. É considerado incorreto perguntar por quanto tempo você pode dirigir com um rolamento de cubo zumbindo. Nenhum mecânico de automóveis em sã consciência dará uma resposta definitiva, pois esse tipo de condução é semelhante a uma loteria. A experiência prática mostra que a maioria dos motoristas não quer arriscar e levar a situação ao extremo e, portanto, troca a peça que não está funcionando em tempo hábil. Em conclusão, se o rolamento do cubo estiver fazendo um zumbido, é fundamental agir rapidamente para evitar danos maiores. Verifique o estado do rolamento, limpe e lubrifique adequadamente, e, se necessário, substitua-o. Manter a manutenção em dia é essencial para garantir a segurança e o desempenho do seu veículo. Não hesite em procurar um profissional se você não se sentir confortável realizando esses procedimentos. Cuide do seu equipamento e mantenha-se seguro nas estradas.
Obrigado por assistir.